Boa tarde, minha gente querida. Boa tarde, amigos e amigas. Boa tarde para todo o Brasil. Para você que não está no Brasil, mas está acompanhando a programação da Rede Vida. Muita gente acompanhando através do nosso aplicativo Rede Vida, levando a Rede Vida no bolso. Sintam-se todos muito em casa. Esse programa nasceu para você e o nosso foco é agregar valor na sua vida. Essa é a nossa missão, o nosso propósito. Deixar essa caminhada de alguma forma mais leve. Primeiro, com a presença de Deus, te lembrando do quanto é gostoso caminhar com Ele, sentir a presença de Deus nas nossas vidas. E nesse momento eu entrego Vida Melhor nas mãos dEle. É para Ele, por Ele, com Ele que a gente está aqui. E te convido para me acompanhar na leitura da palavra, a nossa palavra do dia. Lá na carta aos Colossenses, o capítulo 3, traz nos versículos 23 e 24 o seguinte texto. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Hoje é dia 1º de maio, é dia do trabalhador, é um dia em que a gente, na maioria das vezes, descansa, mas é um dia também de gratidão. Quem tem o seu trabalho, pensar na preciosidade que é, no presente que é ter um trabalho, principalmente num país como o nosso, e agradecer. Agradeça a Deus pelo trabalho que você tem. E essa palavra é uma palavra que nos impulsiona a sermos cada vez melhores como funcionários. A gente precisa trabalhar como se fosse para o próprio Deus e não para os homens. Trabalhando com excelência, trabalhando com retidão, trabalhando com vontade, com amor, com entrega. Lá na Palavra de Deus a gente lê também que a gente deve tudo, em tudo, fazer tudo com amor. Então, que seja assim. Que não só hoje, nesse dia, você esteja comprometido a fazer tudo com amor, mas que você lembre-se de todos os dias trabalhar com amor, como se fosse para o próprio Deus. Tá bom? E é assim também que a vida vai ficando cada vez melhor, pode ter certeza disso. E aqui no programa, neste feriado, a gente vai conhecer um tratamento inovador para dor. É uma terapia de ondas de choque. Estou trazendo bastante informação sobre tratamento para dor, porque eu sei que muita gente sofre com dores pelo corpo. A gente vai encontrando aí algumas formas de lidar com elas, tá bom? No artesanato, a gente hoje vai aprender a fazer um vestido, gente. Olha que show! Um vestido! Você que não sabe costurar, hoje você vai aprender e vai fazer o seu próprio vestido. Na culinária, aproveitando que é dia do trabalho e todo mundo tem aí uma sobrinha de arroz, a gente vai aprender a fazer um bolinho de arroz nutritivo. Esse é especial, viu? E é barato, né? Importante. Ainda, um bate-papo sobre cláusulas exclusivas, não, abusivas de contratos. Cláusulas abusivas de contratos. Fica comigo até 2h30 da tarde, estou aqui com você e quero também a sua participação, tá bom? Nosso Instagram é Vida Melhor Oficial, meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial e caminhamos juntinhos. Vamos começar aqui o nosso Vida Melhor hoje costurando, aprendendo a fazer o seu próprio vestido. Gente, até a ideia ótima já para o Dia das Mães, né? Que já é no próximo domingo, sem ser agora o outro. Então você já pode fazer o vestido para sua mamãe. Já imaginou que forte, né? Você presentear com algo que você mesma fez? Mas também você pode fazer o seu vestido, pode fazer para vender. O importante é que você vai aprender. É um vestido de costura reta, que tem uma modelagem que veste bem para todas as pessoas, é muito tranquilo e quem ensina é ela, que é a artesã costureira Michele Ramos. Seja bem-vinda, Michele, obrigada por estar aqui com a gente. É sempre um grande prazer. Prazer é nosso e eu amei a ideia que você trouxe. O vestido que a gente vai aprender a fazer é esse aqui? Isso, com punho. Olha, que graça, gente. Malinha, super confortável, versátil. E Tá qualquer pronta pra máquina qualquer faz evento. esse vestido? Faz. Eu não preciso de um overlock? Não precisa de um overlock. Amei, quero aprender. Vamos lá. Bora Vamos lá. começar. O molde já está disponível, né? Tá. Aqui nós temos duas propostas. A manga japonesa, que é super mais fácil, né, de
você costurar, não precisa costurar a manga na cava, que é um pouquinho mais complicadinho. E eu trouxe a proposta de a gente colocar um punho, para deixar a nossa peça mais sofisticada e mais elegante. Porque ele é com a manga japonesa. Isso, Vem e aí… até aqui, que seria essa parte aqui, tá? Deixa eu só virar pra cá pra você entender. Assim. E se você coloca o punho, olha, fica com esse charme. Fica. E esse, Cláudia, eu fiz com o mesmo molde, porém eu fiz regata. Que joia! Só que aí você colocou essa golinha. Isso, aí eu coloquei um punho claro. maior do que a golinha, porque esse a gente vai fazer pra ficar prático mesmo com o próprio tecido. Muito joia, amei. Vamos lá. Ótimo. Então, primeiro, nós vamos costurar ombro com ombro, tá? Coloca sempre um alfinetinho. Então, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente vai comprar a malha. Pra quem não sabe costurar, Sim. Quanto de tecido eu preciso comprar? 1,20 m. 1,20 m? 1,20 m com sobra. Esse daqui eu usei Quanto 90 de largura tem esse centímetros. tecido? Tem malha que tem até 1,90 m. Tá. Tá? Então Mas vai depender. vai depender. Tem malha que tem 1,90 m, tem malha que tem 1,60 m, tem malha que tem 1,5 m, conforme o tecido plano que nós já estamos acostumados. Tá, a gente compra 1,20 m de tecido. 1,20 m é o suficiente. Aí, uma dica bacana, Cláudia. Quadril, sempre meça o quadril da mamãe. Nós vamos postar o molde, mas é bacana que ele fique soltinho no quadril. Então, é sempre bom você pegar a largura total do quadril, dividir por 4 e medir no molde para ver se as medidas estão adequadas. Tá, a gente divide por 4 porque vai ser o tamanho dessa metade aqui. Isso, porque no molde ele tá na dobra do tecido, dessa forma, ó. O molde que nós estamos disponibilizando, ele está assim, na metade do tecido. Então, nós vamos cortar 2 vezes iguais, porque a frente e a costa é o mesmo molde. A gente só vai descer um pouquinho o decote. E aí, na parte do quadril, nós precisamos colocar a medida da nossa mamãe. Ou a nossa mesmo, né? Tá. Se a gente for fazer um vestido para nós mesmas. Então, nós vamos… faz mais soltinho, né? Faz mais Se quiser soltinho. mais larguinho. Porque o legal da malha é o despojado. Tá. É ficar mais soltinho, não é para ficar um vestido bem justinho. Então, aqui… nós vamos costurar o ombro. Se você tiver overlock em casa, é mais rápido, né? Mas olha que bacana. A costura ficou certinha, tá? Ela fica um pouquinho frouxinha mesmo por conta da malha. A dica que você dá para que a gente não… Aqui você arrematou com overlock. Sim. Né? Para quem não tem a máquina de overlock, qual é a dica que você dá pra gente Vai fazer passar o esse acabamento? zigue-zague mesmo. Passa o zigue-zague. Passa o zigue-zague. E, porque aqui eu já trouxe separadinho pra gente visualizar melhor. Mas em casa já passa os dois juntos. Tá. Porque o acabamento fica muito melhor se no zigue-zague, né? Se passar os dois juntinho. Tá, já. Tá bom? Aí depois de colocar o ombro, pra facilitar, a gente já vai, Cláudia, colocar a gola. Né? Porque quem não tem muita habilidade com a costura, aí vai precisar medir a golinha, fechar a gola, colocar ela fechada. Então aqui, olha que bacana, nós já vamos fechar a gola e já vamos posicionar e fazer toda a parte do decote. E depois nós vamos fechar o outro ombro, porque aí ele já fica com acabamento. Eu tô costurando com uma linha amarela só para visualizar melhor, tá? Em casa, vamos sempre optar pela linha da cor do nosso tecido. Então vai ajustando, em casa coloca o alfinete, bonitinho. Nós temos uma agulha que é bacana também, Cláudia, que é a agulha ponto bola, tá? Que ela é uma agulha própria para poder costurar a malha. E outra dica bacana também é quando for fazer a barra, você pode utilizar aquela agulha dupla. Até para fazer o pesponto aqui da gola, né? Para ficar com aquela costurinha bacana, com 2 costuras, como imitando a galoneira. Então você pode usar essa agulha que fica super bacana também. Aí depois já passa o acabamento bacana, passa, né, o zigue-zague. Quem for costurar diretamente na overlock, que tiver em casa, aí é uma única costura, né? Não precisa ir na máquina reta. Você faz já diretamente com a sua overlock.
Michele, me conta uma coisa, por quanto a gente encontra 1 metro de malha por aí? A média da malha tá em R$30. Tá. Tá um valor bom. Então a gente vai conseguir fazer esse vestido gastando por volta de R$35. Por volta de 35, porque ele não tem aviamentos, né? Então você vai usar somente Só a malha e a linha. só a malha e a linha. E a eletricidade que você vai ligar sua máquina de costura, Isso. mas que é tão pouco. E a modelagem você vai fazer em casa. Que nós disponibilizamos, né? Todo o traço. Olha que bonito que fica, ó. Nem aparece que costurou em máquina É reta. verdade. Tá igualzinho se tivesse costurado, ó, na overlock. Ela não fica repuxando, o pontinho tá bem soltinho. A linha que a gente usa para costurar a malha é a mesma? É a mesma do tecido. Se você optar por uma malha que tem mais poliéster, escolha uma linha de poliéster. Se optar por o algodão, igual esse daqui é um PA. Então ele tem mais algodão do que elastano. Então você vai optar pela linha de algodão. Tá. Aí depois nós vamos fechar aqui o ombro. E a parte da gola já está pronta. Olha que bacana. Fica Claro linda que essa faz os gola, hein? acabamentos. Fica bem charmosa. Fica Depois que muito passa, fica mais linda charmosa. ainda. É. Eu vou deixar você fechar essa parte da manga e volto já já. Combinado. Tá bom? Vamos lá de volta com o nosso vestido reto de malha que você vai fazer na sua casa com a sua máquina caseira. Isso aí. Aqui, Cláudia, agora já fechamos o ombro, já fechamos a gola, ó, que bonitinho, encontradinha. Nós vamos colocar o punho. O punho nós vamos dobrar para que fique um melhor acabamento. Tá. E vamos alfinetar todinha aqui na nossa manga. Passando uma costurinha, depois disso, fechou a lateral e... O molde do punho, Vestido ele pronto. é meio ovaladinho? Isso. Nós vamos disponibilizar também. Ele tem uma largura de 25, uma altura de 8. Aí aqui a gente desce 3 e encontra a Tá. curvinha. Ele fica mais... Ó, tá vendo que Aqui é uma ele tem largura 8. maior. Uhum, E aqui ele tem 4. tá. A gente desce, né? E faz a curvatura. Ele dá essa curvatura aqui bem bonita. Esse punho você pode usar em vestido, pode usar em regata, pode usar em kimono. Você pode usar essa técnica em várias peças e fica bem bacana. Então aqui nós vamos costurar na barra. Quem não gostar e não quiser pôr um punho, Cláudia, pode fazer a barrinha já. Uhum. E aí depois dessa barrinha a gente fecha a lateral e o vestido tá pronto. Mas, gente, eu vou falar, o punho dá um charme, Dá um viu? Ele dá uma charme. personalidade pra roupa, né? E olha que bacana, imagine esse vestidinho com a gola pretinha e o punho pretinho. Você pode ainda mesclar e fazer outro tipo. Se quiser fazer um vestido. punhão grandão, tipo pra ficar manga 3/4, Fica também vai ficar lindo. bonito, né? Aí olha que bacana agora. Olha como fica bonito. Fica Bem curvadinho. Agora, desde o punho até lá embaixo, nós vamos fechar o vestido. E o vestido está prontinho. Olha que demais, gente. Fazendo Em um costura vestido reta. aqui em tempo real. Olha que show. Muito bacana. Enquanto a Michele vai fechando, deixa eu passar aqui os contatos dela. Se você quiser fazer para vender, lembra que eu falei que você não gasta mais que R$35? Você pode vender um vestido como esse, gastando R$35 por R$90. Brincando, viu, gente? Brincando. Ela tá no Michele Ramos, tudo junto. Michele Ramos, _atelier. Michele Ramos, _atelier. No Face, no YouTube, Michele Ramos. É isso aí. Aqui na lateral também a gente pode brincar, deixar uma abertura, né? Não precisa fechar até o final. Para que ele também não fique tão formal, você pode fazer uma barra dessa forma. Aqui você pode deixar uma aberturinha. Uhum. E por ser malha, se você não quiser fazer a barra, ó, você pode deixar ele sem barra mesmo. Dá uma puxadinha, e ele dá uma enroladinha e já fica um acabamento super despojado. Aliás, até na gola a gente pode fazer isso também, Até né? na gola a gente pode fazer. Aí fica apenas uma costura, né? Você fecha a lateral e põe o punho. Olha que lindo que fica no final das contas, gente. Claro que ele está do avesso, mas posso pegar aqui para você olhar. Pra mostrar bonitinho. Fica muito charmoso.
né? Fica lindíssimo. E super confortável, né? Porque hoje, ainda mais um dia especial de hoje, o que a gente quer, né, Cláudia, é conforto. Então, já sabe, né? Quem fizer, marca a Michele, marca o Vida Melhor Oficial, me marca que a gente quer ver, tá bom? Michele Ramos _atelier ou no Face YouTube Michele Ramos. Aproveite. Mi, Obrigado! quero desejar um ótimo feriado para você. Ainda dá tempo de dar uma aproveitada, de dar uma relaxada. E parabéns pelo Dia do Trabalhador. Deus Eu sei que essa mulher grandemente. que trabalha de forma linda e ainda inspira tantas mulheres a trabalharem também. E você nos inspira muito. Obrigada, maravilhosa. Obrigada. Agora vamos lá, que eu vou falar sobre um assunto com um especialista que traz pra gente uma novidade no tratamento da dor. Tem muita gente que sofre com dor e já perdeu totalmente a qualidade de vida, né? Na verdade, está ali deitado quase que o dia inteiro e no final das contas vira uma bola de neve. É possível tratar a dor de várias formas. Hoje a gente vai vendo aí com o avanço da medicina, inclusive também da tecnologia, algumas alternativas interessantes. E tem uma terapia que é conhecida como ondas de choque. Um procedimento que usa ondas de som de alta intensidade para estimular a recuperação do corpo e aliviar as dores. É eficaz em casos de tendinite, por exemplo. É um procedimento não invasivo que pode reduzir e até evitar a necessidade de cirurgias. Mas para explicar melhor tudo isso, eu recebo ele, que é especialista em dor, Dr. Leandro Miranda. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer em te receber, viu? Muito obrigado. Vamos sentar aqui para a gente conversar. Esse é um tratamento que eu, por exemplo, não conhecia. E tô louca para que você apresente para a gente, porque o telespectador que está nos assistindo sofre por conta das dores, né? Sofre mesmo, exato. Eu queria agradecer primeiramente por estar aqui com você. E, gente, a Cláudia, não sei qual é o segredo dela para ela contar pra gente, mas cada dia mais magra, Ah, meu Deus. parecia mais jovem. Parabéns, viu, Cláudia? De verdade. Obrigada. Assim. Me cuida Daqui a aqui um com os tempo- meus suplementos, Não, com a tá linha super de bem, iCare. parabéns. Obrigada, fico feliz. E é muito bacana, assim, esse aparelho, Cláudia, essa tecnologia no tratamento de dor crônica, porque ela é algo que, assim, ela não é tão nova. Na Europa, ela se iniciou na década de 80 para o tratamento de pedras nos rins. Então, o paciente ele tinha uma pedra e havia necessidade de quebrá-la. Então, a gente colocava esse aparelho para que essa pedra se desfizesse ali, né? E com o passar do tempo, principalmente pela FIFA, pelos esportistas, tudo começa com um atleta, né? E aí foi se vendo que aplicar esse aparelho na região muscular, tendinha, no osso, favorecia um processo de regeneração. E hoje a gente sabe que para todos os pacientes que sofrem com algum tipo de dor, existe uma indicação muito clara do aparelho de ondas de choque. Só se não pode se aplicar geralmente em gestantes e crianças na área de crescimento. Então, assim, é um aparelho fenomenal, a sessão vai durar ali 5 a 10 minutos. E ele é não invasivo, né? Ele não emite radiação, ele não gera complicações. Então, por isso é um aparelho muito bacana que a gente vai estar mostrando aí e indo mais a fundo hoje. Interessante, né? É bom a gente saber, porque às vezes as pessoas têm muita dor, principalmente os idosos, mas já também não tem mais condição de se submeter a uma cirurgia. Nossa, Né? Precisa de um tratamento não invasivo. Exatamente, Cláudia. Assim, diariamente eu recebo na minha clínica lá, na Dolori Clinic, muitos pacientes que não podem operar. Então, assim, muitas vezes são pessoas que estão com um alto grau de obesidade, ou então que estão mais velhas, por exemplo, 80, 90 anos, têm problemas no coração, já tiveram AVC, que eu sempre digo, né, que pro anestesista colocar numa mesa de cirurgia, ele vai pensar 2 vezes. Com certeza, Vai, tem que então, calcular risco-benefício. calcular o risco-benefício. Então, quando você entra com essas novas formas de cuidado, essas novas terapias, você oferta e aumenta para esse paciente a chance dele melhorar sem essa cirurgia. O que é, assim, fantástico, né? Então, realmente, a gente tem que propagar isso aí. Eu sempre falo para as pessoas, né? Sejam divulgadores e embaixadores dessa notícia, né? De que tem como tratar a dor sem cirurgia, sem remédio forte, sem coisas que vão dar complicação. Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, sabe? Porque às vezes até uma simples infiltração, que a gente fala simples, mas que precisa de anestesia e tal, fica contraindicada em alguns casos, né? Exatamente. Então vamos lá. A gente tem imagens que mostram um pouquinho como é que é esse procedimento e eu tenho uma série de perguntas aqui, pode deixar que eu pergunto pro médico, já pensando em você. Nessa hora eu coloco meu coração aí no seu e coloco no seu lugar pra gente tentar entender.
Então, vamos lá. É um equipamento que só pode ser utilizado em clínica ou a gente conseguiria ter um equipamento assim, de forma doméstica, caseira? Ele é um equipamento que só pode ser utilizado em clínicas, né, em locais de tratamento mesmo, Cláudia, e que o médico ele deve prescrever. O fisioterapeuta ele pode aplicar, mas o ideal é que sempre o médico esteja ali por trás orientando essa aplicação. Uma vez que esse aqui que vocês estão vendo é o aparelho de ondas de choque focal. Ele tem uma profundidade que do local onde você aplica ele ali até a pele, ele pode ir até 6,5 centímetros mais profundo. Então você precisa saber muito bem qual região você está aplicando, o que você quer buscar com essa terapia. Para o paciente, para a pessoa que está em casa a entender, ali ó, onde exatamente está mostrando a penetração dele, é onde esse estímulo mecânico entra. Então ali no aparelho vai um som, é como se fosse eu sempre falo como se fosse um grito muito forte. Mas esse grito ali, esse som, ele se transmite em energia mecânica. É uma massagem muito profunda. E essa massagem vai estimular a chegada de sangue, a redução de inflamação e, em um segundo momento, uma melhora muito importante da dor. Então, a gente pode aplicar em diversos locais. Gente, que coisa maravilhosa, né? O que eu falo, nada como essa evolução tecnológica trabalhando a nosso favor. Exatamente, é fantástico. Isso é muito interessante. Exato. É uma terapia dolorida? Então, eu sempre falo para os pacientes, e essas perguntas que você está fazendo é o que eles sempre me fazem ali na hora que a gente está fazendo a avaliação inicial, né, Cláudia? Geralmente, para o paciente que está mais sensível, ela pode ser um pouco mais estimulante. Porque, veja, ela vai entrar muito profundamente, né? Falei 6,5 centímetros. Estimulante significa vai doer? Vai doer. Eu sempre também falo que, assim, se vai doer, é porque tá lá no local certo. Agora, também não é para ser uma coisa muito intensa para o paciente ficar, né, desconfortável. O paciente sentiu mais incômodo, a gente tem ali como fazer, ó, ali onde ele está mexendo naquele menos, a gente pode apertar para diminuir a intensidade. E aí eu gero uma tolerância maior para o paciente. E sempre digo que não tem a ver de você aguentar mais que seu resultado vai ser melhor. O que muda aí? O tempo. Se o paciente consegue uma energia menor, ou seja, se ele está sentindo muita dor, a gente só aumenta o tempo da terapia ali, de 10 para 15 para 20 minutos. Quando a gente fala ondas de choque, me dá a sensação de que é uma coisa que a gente conhece, é brrr, né? Eletrocutar ali, mas exatamente. É assim? É essa a sensação? Engraçado que não é assim. Esse nome, a onda de choque, ela tem esse nome de choque porque ela se choca contra o tecido. Então é o choque de bater. Né, da onda vir e bater no tecido, no osso, no tendão, na cartilagem, no músculo. Então é esse choque, mas não é o choque elétrico, isso não acontece. Sabe aquele tratamento de fisioterapia que a gente fala até, os choquinhos, né? Que tem gente que tem uma tendinite no ombro, faz uns choquinhos, ou no joelho. É a mesma coisa? Bem diferente, Cláudia. O TENS, que é esse aparelho que você está mencionando, ele é mais antigo, ele é da década de 30. Ele é um tratamento efetivo também, mas para você ter noção, ele pode penetrar de meio a 1 centímetro abaixo do subcutâneo. Então, assim, é quase como se fosse aqui no meu dedo eu já medi. Ele tem meio, então é pouquinho, tá? Esse, eu falei, 6,5 centímetros. Ele consegue ser mais profundo. E eu sempre oriento para os pacientes que o ideal é você casar os tratamentos. Então, às vezes o cara vai lá e fala, eu já faço o TENS. Não, faça o TENS com esse, né? Não deixa de fazer. Sempre que você casa, é melhor, mas não é o mesmo. Esse aqui é mais moderno e é mais profundo, ele consegue ser mais... Mas a tecnologia é a mesma ideia? É diferente também, porque o TENS, sim, ele faz o choque. Ah, tá. Esse não é choque. Esse não é choque. O TENS, o nome é transeletroestimulação transcutânea, né? Então, ele faz o eletroestímulo. Então, você sente até mesmo, provavelmente o pessoal que acompanha a gente tem em casa, porque ele sim pode ser usado em casa. E aí a pessoa sente o choquinho mesmo, ela sente ali um incômodozinho. Esse aqui ela vai sentir uma pancada, ela vai sentir como se estivesse fazendo uma massagem bastante profunda. Olha, gente, que diferente e que interessante, né? Semana retrasada, eu recebi aqui uma médica que apresentou um tratamento para dor crônica com fotobiomodulação. Que bacana, eu achei interessante, não sei se... Fantástico, temos também. E aí poderia casar um com o outro? Com certeza, Cláudia. Eu tenho um método de tratamento que eu desenvolvi eu tenho 8 anos trabalhando com dor crônica, né? E eu desenvolvi uma metodologia chamada de Everliving. Dentro do Everliving, eu sempre caso tecnologias. Então, eu uso a onda de choque
com a fotobioestimulação, que é o laser de alta potência. E em dor crônica, o que se tem hoje de evidência científica e de que gera resultado final para o paciente é justamente esse casamento e esse crossover de tratamentos. Não se faz mais hoje tratamentos isolados. A gente sempre casa e faz o link, o crossing, né, entre essas formas de terapia. Isso aumenta, pelos estudos mais recentes da sociedade, de 70% a 80% o resultado final do paciente. Então é difícil indicar para o paciente fazer somente onda. A gente faz onda laser infiltração, onda laser físio e, claro, mudança de estilo de vida, emagrecimento, etc. Gente, o emagrecimento entra o tempo inteiro, vocês estão entendendo isso, né? Cláudia sabe Que a gente disso, não tá pode ter aí. sobrepeso, que a gente não pode ficar sobrecarregando as nossas articulações, Não adianta. nosso esqueleto sofre, Não né? adianta. Você sabe bem disso, né, Cláudia? Você é uma pessoa que se cuida bastante. E eu falo para os pacientes, não tem almoço grátis, né? Assim, não tem como... Os aparelhos são muito bons, as tecnologias estão aí para nos ajudar, mas se nós não tivermos um movimento de mudar o lifestyle, né, o estilo de vida, você perde muito no resultado final, né? Sabe o que vai ser legal? Daqui a muito pouquinho tempo, 3 minutinhos, você vai conhecer uma paciente do doutor, que é a Raquel, e ela vai contar o depoimento dela, vai contar a experiência dela, tá? Isso vai ser interessante, porque aí eu quero saber, né? Como é que tá, como é que não tá. Ela que tem tinha dor no quadril, fez uma prótese de quadril, vai explicar pra gente um pouquinho sobre tudo isso. A gente tá falando sobre tratamento pra dor, inclusive para as dores crônicas, e a gente recebe agora a Raquel Mioli Escobar, que é enfermeira obstetra, paciente do doutor. Ela realizou uma cirurgia de prótese do quadril, passou pelo tratamento e vai compartilhar com a gente agora os aspectos positivos, mas também os negativos desse tratamento, tá bom? Quero saber tudo, Raquel. Conta tudo, Raquel. Conta tudo. Não guarde. Me conta primeiro uma coisa. Obrigada por estar aqui, é uma alegria te receber. Você fez uma cirurgia de prótese para colocar uma prótese no quadril. Isso era necessário porque você estava com desgaste no quadril. Com artrose e um rompimento de tendão bem extenso. E aí eu fiz a cirurgia em dezembro. E aí eu comecei o tratamento com o Dr. Leandro em janeiro. Ah, pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. Foi um tratamento pós-cirúrgico. Sim. Tá, e deixa eu só perguntar uma coisa pro doutor, Leandro. Esse tratamento que você trouxe pra gente, ele também ajuda na recuperação pós-cirurgia? Também ajuda na recuperação pós-cirúrgica. O cirurgião de quadril da Raquel, ele me ligou, né? E eu acabei de comentar com você, né, Cláudia? Que esse cross e esse link entre as especialidades, ele é benéfico para o paciente. Então, ele me ligou e comentou de como estavam os tendões da Raquelzinha, né? Ele não conseguiu realizar tão bem ali devido ao estado degenerativo e tudo mais, a sutura, né? E aí ele falou assim, doutor Leandro, na minha opinião, a gente tem indicação de ondas de choque. Eu falei, cara, concordo, vamos fazer. Então, a gente entrou posterior a ela colocar a prótese, a gente abordou os tendões do glúteo médio e do glúteo mínimo, porque eram os locais, né, Raquel, que estava com mais dor. A cirurgia foi muito boa para a prótese, para a articulação. Mas para os tendões, e aí vai um detalhe muito importante para o paciente que está em casa, é de que às vezes ele tem uma lesão na ressonância, né, Raquel? Sim. Mas o local de dor é outro. Então, veja, Exatamente. Raquel fez a cirurgia de prótese, e aí, Cláudia, depois da cirurgia, que tinha sido um sucesso, o cirurgião excelente, ela continuava com dor. Ou seja, a gente abordou esse outro local, pós-cirúrgico. Olha que interessante, porque às vezes, realmente, a minha mãe tem um problema de uma dor crônica que ela está tratando, mas que na ressonância aparece lá L4, L5, mas a dor é glútea. A dor é, né? Exatamente. E como é que é isso? Aí quem de repente não sabe disso fala, não, mas não tem nada aqui tá tudo bem, essa dor é psicossomática, essa dor não existe. E na verdade não, ela existe sim, mas ela vem de outro lugar. Exato, e aí quem sofre no final, eu sempre falo, né, o profissional médico tá lá, o convênio tá lá, o dono da farmácia tá lá, e quem se lasca no final? É o paciente, É o né, paciente. É a gente. E a minha filha também tá com 1 ano e meio agora, a gente, né, vê isso aí na pele, né, no final de toda essa cadeia, quem fica lá com a dor, quem fala, sua dor é psicológica, né? Imagina se graças a Deus, o cirurgião da Raquel era um cara muito bom, ele tinha essa noção, mas muitos outros médicos falam, não, Raquel, imagina, né? Você operou, não era pra você ter dor, né? Falo,
não, tem outro local lesionado. E aí foi que a gente teve a necessidade de entrar com a onda de choque, né? Perfeito. Me conta agora tudo. Você tá se sentindo melhor? 100%. É mesmo? Sim. Fez a onda de choque, Depois de quanto tempo? Quantas sessões? foram 11 sessões. Aham. 11 Qual sessões. é o espaçamento entre uma sessão e outra? Uma vez por semana. Uma Foi a vez por proposta que o semana. doutor- Então, você começou em janeiro, você está até agora em tratamento 11 sessões. Sim. Você começou a sentir melhora depois de quanto tempo? Na terceira sessão eu já estava bem melhor. Na terceira sessão. Mas agora 100%. Você sente dor para fazer a onda de choque? Não. Ah, não sente? Não Nunca sente. sentiu? A Raquel, ela é bem tolerante à dor, assim, né? É. Tem alguns pacientes que têm esse perfil, assim. A Tá. gente sempre orienta que pode doer, mas muitos deles ficam bem tranquilos. Uma parte prática aqui que médico nunca fala, mas Raquel, eu preciso que você fale porque vai ajudar nossos telespectadores. É um tratamento caro ou o convênio cobre? Não cobre o convênio, mas nós entramos numa situação de que o que é caro? Aham, concordo com você. O que é caro? Caro é ter dor, caro é, O cara perder a vida, né? caro é perder a vida, Porque caro não, é não tô ficar falando ali- que a dor mata, Não. mas a dor tira a sua vontade de viver, né? A pessoa com dor não tem vontade de sair da cama. Exatamente. Então, precisamos basear o quê? O que é caro? Caro para mim é ter dor, tomar medicações. O tratamento do doutor me trouxe qualidade de vida. Você não toma mais medicação para Nada. dor? Não mais. Não mais. E um detalhe é que assim, né, que igual você falou, né, Cláudia, ali no comecinho, para o pessoal lembrar, a Raquel é da área da saúde, ela é enfermeira, trabalhou por muito tempo na obstetrícia. E para esse paciente que já vem da área da saúde, né, assim, é válido o paciente que tem esse testemunho, mas ainda mais ela da área da saúde, né, é um outro panorama também, né? Perfeito. Foi só a onda de choque ou você fez o casamento de outras terapias? Laser também, né? Os laser também. Os dois. Tá, o laser que você disse seria a fotobiomodulação. A fotobiomodulação que você Aí você comentou. fez as duas coisas duas juntas. coisas. Temos os dois juntos. Foi um resultado excelente, muito positivo. E hoje eu posso dizer que, E conta outro detalhe também, né, Raquel? Fisioterapia, sim, ela emagreceu. Então, assim, é aquilo que a gente estava Alimentação, comentando, né? né, Cláudia? Ela faz a parte dela, assim, para que todo o processo... Porque a onda de choque, Cláudia, ela faz... O que ela gera ali, né? O que ela faz no final de tudo? Ela gera um processo regenerativo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um machucadinho ali. E nesse machucadinho em cima vai crescer uma casquinha nova. A nossa unha não cresce todo dia? O cabelo não cresce todo dia? Pois é, ela vai estimular esse crescimento da área que ela é colocada. Então, se a Raquel não tivesse se movimentado, comido bem, emagrecido, esse processo ia ser mais difícil. Então, ela tem todo o mérito, sempre falo, não é porque ela está aqui, mas eu falo para todo paciente que segue isso, que o mérito também é deles, assim, por seguir esse processo e facilitar a regeneração. Que interessante, você está falando de regeneração. Então, é possível regenerar um tendão que está lesionado? Com certeza, com certeza. Isso já é uma sumidade hoje em ciência médica. Olha lá, porque tem muita gente que está arrastando aí a vida porque está com lesão, não pode operar. Exato, pois é. O caso da Raquel era bem esse assim, no tendão do glúteo médio e do mínimo havia uma rotura bem importante, onde foi tentada a sutura, onde fizeram de tudo, mas assim, olha que interessante. Nesse caso específico dela, a onda de choque se mostrou até superior à abordagem cirúrgica. exatamente. Então isso também é bem relevante para o contexto, né? Eu fico encantada. Tem aqui um amigo que está ali daquele lado, que eu sei que ele também adora esses assuntos. Eu vou ali dar um recado e eu volto já, porque aí a gente vai fazer perguntas e respostas. Combinado. Certeza que você já tem uma pergunta, né, Paulinho? Certeza, Olha Cláudia. lá, o Paulinho tá ali só de butuca. Tô aqui. Qual é a sua pergunta, Paulinho? A verdade é o seguinte, por exemplo, uma pessoa tem uma fibrose, ou então, por exemplo, tem, vamos supor, no braço ou no ombro, tem uma tendinite muito grande. Essas dores, especificamente, tem regeneração através da onda de choque também? Com certeza, Paulinho. Primeiramente, bom dia para você, meu amigo. Boa tarde. Tem sim, e assim, é uma das outras indicações mais interessantes para a onda de choque. E tem muita gente, né, Cláudio, que sofre com bursite, tendinite. Eu acho que você, né? Porque por causa do seu vôlei. Eu sofro com tudo porque eu jogo voleibol há 45 anos de vida. Há mais de 50 anos eu jogo voleibol. Então, claro, o atleta tem essa... Você vai gastando o seu corpo. Aham. E você tem que fazer o quê? Uma regeneração. É indicado essa onda de choque? Indicadíssimo, padrão ouro hoje para tenista, para pessoal do vôlei, pessoal do basquete, padrão ouro. Voleibol.
Que Isso é bom, tá? sensacional. Daqui Excelente. direto para a clínica do doutor. Eu sou Direto. paciente dele. Ele, Ai, que bom. inclusive, me curou da dor de cabeça, viu? Ei, que Com maravilha. choque, né? Verdade. Olha Com lá, choque. ai, com choque. Vamos lá, doutor Leandro e Raquel, e você que está em casa com as suas perguntas, aquele momento que a gente ama, porque aqui vira consulta médica. Verdade. Ó, a Ingrid Correia diz o seguinte: tenho fascite plantar e todo dia acordo com uma dor no pé que parece que estou pisando em vidro. Nossa. Me disseram que essa terapia ajuda muito nesses casos de inflamação, é verdade? Disseram certo, muito bom. Nesse caso, tem 2 diagnósticos possíveis, né? Já que é uma mini consulta. Então, ou fascite plantar ou esporão do calcâneo. A fascite, ela é caracterizada mais por essa pisada, a primeira pisada do dia sendo essa pisada de vidro, né? Muito importante. E o esporão, geralmente, ele é pior no final do dia. Então, pode estar acontecendo isso aí com ela e a onda de choque ajuda muito nas 2 situações. É muito interessante. Geralmente de 3 a 5 sessões intervaladas em uma semana. Existe um alto grau de evidência para essa doença. Hoje ela também é padrão ouro quando a gente fala em relação à cirurgia, até melhor do que a cirurgia. Raquel, algum recado final? Quer falar mais alguma coisa? Se queria falar algo que não falou? Eu quero agradecer ao Dr. Leandro. Ele, para mim, foi o divisor de águas, de verdade. Bom. De qualidade de vida, de qualidade de andar. É algo que era impossível para mim, né? Então, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Doutor Leandro Miranda, médico especialista em dor, está no DR Leandro Miranda R, então é Mirandar, tá? DR Leandro Mirandar e Dolori Clinic, lá no Instagram. E se você quiser marcar uma avaliação, uma consulta, 119-1738-8256. Doutor, muito obrigada, Raquel, muito obrigada. Muito Uma obrigado. ótima tarde para vocês e até a próxima. Muito obrigado, Viu? Foi sempre uma alegria muito bom vir recebê-los. aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Muito bem, estou de volta com essa maravilhosa que tá de parabéns, porque há quantos anos você foi mãe? 34 anos hoje. Parabéns, Duda! Deus te 1º de maio. abençoe. Te amo, meu amor. Um beijo. E... Dia especial, dia do trabalhador, dia dela, né? Duda, beijão, viu, pra você. Aproveita seu dia. Exatamente. E aproveitando o dia de todo mundo que está em casa no feriado, uma receitinha onde a gente vai trabalhar com aproveitamento integral de alimentos, que isso é super importante, né? Quando sobra aquele arroz, né? Também poderia ser uma quinoa cozida aqui, né? A gente tem que Agora, me aproveitar. contaram que quando a gente tem um arroz que ele... é o arroz dormido, ou o arroz de ontem, o soborô, tá lá na geladeira, ele fica mais saudável, é verdade isso? É por causa do amido resistente, né? Teoricamente, se eu congelo o arroz, aí eu crio um pouco mais de amido resistente, que é um tipo de fibra que a gente não digere, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma maior saciedade. Então, peraí, Mas é pouco. então é bom congelar o arroz? Sim, você pode congelar o arroz, depois descongela. Só que o que acontece? Quando eu passo pelo aquecimento, e você não vai comer arroz gelado, e eu vou ter que assar esse bolinho, eu já perco esse amido resistente. Eu fico com mais fibra solúvel. Então, tá. não há necessidade. Eu acabo congelando o arroz, às vezes, pela facilidade do dia a dia. É, porque é prático, né? Marmita, tal, aquela correria do dia a dia, eu acabo colocando. Só que quando eu aqueço, eu acabo perdendo um pouco desse amido resistente. Que é o que acontece, por exemplo, com a biomassa de banana verde, né? A biomassa também perde? Ela quando a gente perde, congela? sim, quando eu aqueço, né? Quando eu cozinho a banana verde, eu cozinho ela para transformar ela em biomassa, eu tiro o amido resistente e passo ela para mais fibra solúvel. Mas se eu usar, por exemplo, a biomassa congelada num suco, por exemplo, uma vitamina... Ela já é mais fibra solúvel. O que eu faço com o meu paciente, que ajuda muito no colesterol, na resistência à insulina, na saciedade, no trânsito intestinal, é você congelar a banana verde crua. Lava ela com casca e tudo, corta as pontas, corta ela em fatias de mais ou menos assim, 2 dedinhos finos, tá? 2 fatias dela por dia ajudam no colesterol, ajudam na resistência à insulina, ajudam no trânsito intestinal. Como é que vai consumir essas 2 fatias? Quando eu congelo a banana verde, ela perde aquela astringência, né? Porque se eu pegar a banana verde, cortar e tentar comer, Não vai conseguir. não vai conseguir, porque você vai amarrar a boca. Quando eu congelo ela, o congelamento é uma forma de cozimento, né? Então, eu congelo ela, ela perde totalmente essa astringência.
Eu consumo ela todos os dias, gente, foi um bem danado. Mas aí como? Pura? Você pode ou bater ela com suco, ou você pode ralar ela. Gente, eu já sou meio assim, eu já como ela. Eu tiro do congelador, deixo no meu prato, enquanto eu vou comendo minhas coisas, tomando meu café, tal. Na hora de comer a fruta, eu como junto. Eu já não sinto, porque não tem sabor. Com casca e tudo? Não tem gosto. Exato. Você pode comer com casca e tudo. Quem tem, não tem problema de síndrome do intestino irritável, porque é mais fibra. Mas você pode tirar a casca também, tá? Você come com casca? Eu como com casca. Quem tem síndrome do intestino irritável tem que tirar a casca. Quem não tem problema, pode comer com casca. Agora, pela madrugada, compre uma banana orgânica, né? Porque senão você vai comer um monte de agrotóxico. Isso, e ela tem que ser muito verde, verdíssima, que aí você vai ter bastante amido resistente. Então, assim, a gente tem que entender... pegar no quintal do vizinho também. Exato. Não, e a gente tem que Madeira. entender que a saúde intestinal, ela vai falar de toda a sua saúde. Então, você ter um amido resistente na sua alimentação, a fibra, né? Você vai ter uma Gente, saúde vou fazer maior. isso. Você vai amar. Se você quiser, até traga um pouco pra você, você experimenta e aí depois você me fala. Melhora Adorei essa tudo, dica. gente. Melhora tudo. 2 por dia. São 2 fatiazinhas por dia. Maravilha. Bom, mas vamos voltar à nossa Fatia receita. de um dedo, você falou? Isso, bem fininha, não precisa ser nada muito grande não, tá? Bom, para essa receita eu vou ter uma combinação de alimentos também, né? Eu tenho o carboidrato do arroz, né? Poderia ser o arroz integral, pode ser qualquer arroz que você quiser, o parbolizado, etc. Ovo, cebola, alho, queijo e vou usar o quê? Fibra, eu preciso de fibra. Todas as vezes que eu vou comer, eu tenho que ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma fonte de fibras, que é o que vai me trazer saciedade, né? A fibra é muito importante. Então, eu vou começar aqui batendo aqui o meu ovo, tenho 2 ovos, tá? Ai, Malu, meu ovo é super pequenininho, põe 3, tá? Só que na culinária, assim, é mais fácil a gente adicionar do que tirar. Começa com menos, se você sentir que a massa ficou muito grossa, você vai lá e coloca mais um, tá? Uma cebola, tá? Que eu piquei de qualquer jeito aqui, porque ela vai ser triturada. Vou colocar aqui o meu alho. Isso daqui também, eu já tenho muito composto bioativo, aqui eu tenho bastante nutriente, né? Vou colocar aqui a minha aveia em flocos, tá? Que é a minha fonte de fibras. O ingrediente principal, né, gente, agora o arroz, né? Aquele arroz. Eu gosto muito do arroz parbolizado, tá? Mas pode ser o tradicional. Por quê? Porque o arroz parbolizado eu tenho mais fibras também. O pessoal acha que está fazendo, né, reeducação alimentar, que só pode comer o arroz integral. Não, você pode comer o arroz branco parbolizado, porque ele tem fibras também. Joia. Sem problema nenhum, tá? E aí também você pode fazer o seu arroz mais incrementado. Pode Com colocar uma cenourinha ralada, né? abobrinha, exato, Cláudia, exatamente. Dá para você já brincar e adicionar até mais fibras e nutrientes. Bora bater. Ó. Mas também esse processador ele é ótimo, né? A mão na Gostei. roda. Ai, ai. Pronto. Dei uma pré-batida, gente. Agora eu vou adicionar aqui queijo ralado, tá? Ai, Malu, eu não quero comer queijo. Bom, você pode escolher uma versão sem lactose ou você pode pôr levedura nutricional, tá? Levedura nutricional? A levedura nutricional, ela traz, o vegano, o vegetariano usa muito, porque ela dá esse gosto do queijo, né? Fora que ela tem diversos, rica em zinco, né? Várias coisas. Para eu trazer sabor para essa receita também, eu vou colocar aqui, ó, folhas de manjericão, tá? O pessoal geralmente usa salsinha, né? Pode usar salsinha, pode usar coentro, aquilo que você quiser. Mas eu tô usando folhas de manjericão. Coloquei um pouquinho só de sal para poder ser um realçador, né, do sabor de tudo, porque o queijo já tem sal, o meu arroz foi cozido com sal, então eu não preciso exagerar. Bora bater. E aí vai. Continua, fica maravilhoso. E o que acontece com esse bolinho? Eu posso tanto assar ele na air fryer, quanto eu posso assar no forno, tá? Não vai fritar, porque assim, não adianta eu querer comer saudável e usar o processo errado. Aliás, eu estava falando esses dias com uma telespectadora sobre isso, sobre essa história de fritar. E aí ela falou, mas é porque eu tiro bem o óleo, fica bem sequinho, a minha fritura fica bem sequinha. Muda alguma coisa se a fritura tá bem sequinha? Não, porque o alimento absorve. É isso, gente. Vai absorver.
Na air fryer, você acaba tirando de 80% a 90% da gordura, por exemplo, de uma imersão. Entendeu? Então é muito mais saudável. Mas, Malu, eu não tenho air fryer, não quero usar. Beleza, forno, gente. Forno 180 graus, 20, 30 minutos, né? Air fryer você vai gastar 15 minutos. Mas olha como é que molda super bem, tá vendo? Ó, e eu vou fazer aqui todos os meus bolinhos. Malu, então tá. Então eu vou fazer um tanto, vou comer hoje, o resto eu vou congelar. Coloca numa assadeira, separadinhos, congela todos, depois tira, coloca num saquinho menor. Entendeu? Que aí eles não vão grudar. Enquanto você vai fazendo os seus bolinhos, eu vou ali dar um recadinho e volto já já para experimentar, tá bom? Vamos lá, gente. Que delícia de receita, hein? Olha aqui, vamos lá com essa receita. A Maluzinha já fez todos os bolinhos. Você viu que fácil? Enquanto vocês estão congelar, lá... levava para o freezer, mas como ela não vai congelar, ela levou para air fryer. Eu quero experimentar. Agora nós vamos preparar o quê? O da Cláudia. E falar para ela o quê? Que eu escolhi uma pimenta maravilhosa para você. Você falou que você gosta de pimenta. É essa? Eu gosto de pimenta. É uma pimenta mexicana, Cláudia. Eita, pimenta mexicana é pimenta, né? Pimenta. É, fraca, não. Eu tô te avisando já que é pra você pegar leve, hein? Tá bom. E sai assim douradinho, é? Sai. Então, né? Fry, né, gente? Quer dizer, vocês viram que não preciso adicionar nada. Lindo, lindo. Nada. Lindo. É só chegar, air fryer, 15 minutinhos, 180 graus, tá de boa. Será que eu botei muito? Não, talvez não. Talvez não. Aquela fica com a boca pegando Pimenta, fogo. trabalha, gente. Quer dizer, você é termogênico. Então, pensa bem, você tá comendo aí ainda, fazendo o corpo gastar mais calorias. Mano, é bom? Fica bom, hein? Não é uma delícia? Gente, vocês viram? Tempero rápido, fácil, tranquilo, receita barata, né? Então, assim, dá pra comer bem, gente, de maneira saudável, gastando pouco. É só equilibrar. Eu tenho proteína, eu tenho carboidrato, eu tenho fibras, quer dizer, uma receita completíssima. E tem um termogênico da pimentinha, quem gostava, né? Boa. E você viu com o manjericão como fica diferente? A gente costuma Amei fazer só com tudo. salzinho, né? A gente com a salsa ou coentro. Gente, experimenta fazer com manjericão. Amei tudo, Fica gente. muito diferente. E na air fryer? Ou no forno convencional? Por favor, não fritem. Tem que fazer saudável. Nutri-chefe Malu Lobo. Obrigada, meu amor. Bom feriado pra você. Dá um beijão na Duda. Bom feriado, Parabéns gente. pro seu dia, tá bom? Obrigada. Que delícia! Delícia, gente! Eu vou lhe falar, hein? Esse vale muito a pena você fazer e oferecer para sua família. Bom, bonito, porque ele é bonito e barato, né? Agora vamos lá. A gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. E eu já faço um questionamento aqui. Quem é que nunca clicou naquele aceito, concordo, sem ler os termos, né? Aliás, vem aquele monte de coisa escrita, a gente fala, tá, vai. Só que, gente, essa decisão pode parecer inofensiva. Pode parecer que, todo mundo faz, só que pode abrir brecha para cláusulas abusivas, como, por exemplo, o uso dos seus dados sem consentimento. Para nos explicar melhor, hoje a gente recebe o advogado Dr. João Paulo Campos, e ele vai falar sobre essas cláusulas abusivas e sobre o cuidado que a gente precisa ter para não cair numa armadilha. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Muito Uma obrigado. alegria te receber, viu? É uma honra, muito obrigado. Vamos sentar aqui para conversar sobre, cláusulas abusivas, como se a gente já não precisasse lidar com tantas coisas, né? A gente tem falado bastante sobre os golpes da internet, nesse caso não é bem um golpe, mas é algo que precisa de atenção também. Veja só, minha amiga, eu queria trazer, antes da gente entrar nesse assunto, uma breve reflexão da história que o escritor alemão Goethe escreveu, o Fausto. Qual que é a história de Fausto? Basicamente, um homem inquieto. E quantas pessoas, às vezes, nisso que você disse, digitam, clicam no aceito, eu aceito, e sem ler nada. A gente, infelizmente, vive num momento que ninguém quer ler. Então, nisso, nós acabamos aceitando tantas coisas. E voltando para a história de Fausto, o que acontece? Ele acaba desejando muita coisa, era um homem desejoso, desejava poder, desejava muitas coisas, e numa dessas ele fez um pacto com o diabo. O que acontece é que ele acaba se arrependendo no final. Quantas pessoas às vezes não se arrependem, às vezes de fazerem acordos, de fecharem pactos, e a gente nem sabe quais as consequências. Estamos cedendo
os direitos dos nossos nomes, nossos dados pessoais. Estamos dando liberdade irrestrita dessas plataformas estarem fazendo uso dos nossos dados, de informações, sem nenhuma responsabilidade para eles e para nós muitas responsabilidades. Esse é o grande perigo do momento que estamos vivendo. Isso é frequente? Muito frequente. Veja só, você quer pedir o seu alimento em casa, está com aquela preguiça, quer pedir um jantar para assistir um filme, quer chamar um Uber, quer chamar uma plataforma de transporte, quer pedir alguma encomenda. A gente está exposto nisso com muita facilidade. Mas então, mesmo muito nesses frequente. aplicativos que você foi falando de comida, de chamar um carro, a gente já sabe exatamente qual é o nome do aplicativo. Já sabe. Mesmo nesses famosos, a gente tem essas pegadinhas? Com certeza nós temos. E, de certa forma, que tiram a responsabilidade deles se alguma coisa acontece. Se você não tem como se virar, se você não tem como resolver, como é que você fica? Você não consegue falar com ninguém. Não consegue mesmo. Você quer reclamar? Uma coisa muito típica. Quantas vezes você já ficou no telefone para cancelar uma coisa que você tinha O feito dia com muita inteiro. rapidez? Já fiz isso de passar o dia inteiro. Cancelar um tentando plano, cancelar. cancelar uma assinatura, uma matrícula. Você fica o dia inteiro para tentar cancelar uma coisa e às vezes nem cancela. É verdade. Como é que você resolve? Esse é o grande impasse. Então, muita atenção. Claro que uma dica aqui que eu queria dar é que as pessoas possam se atentar nas palavras-chave. Então, cancelamento. Como é que o cancelamento disso? Eu posso cancelar com facilidade? Os meus dados pessoais, como que eu posso cancelar a possibilidade deles estarem fazendo uso disso? Então é importante eu entender, porque muitas vezes são contratos e pactos unilaterais. É isso que é o grande... Então vamos prestar atenção, né? Antes de clicar lá no concordo, você está falando dos seus dados pessoais e se tem facilidade para cancelar caso você não queira ou tenha se arrependido da compra. Isso é importante. Muitas vezes, doutor, está escrito lá assim, você pode cancelar e desistir, tem até 7 dias, né? Que seria a lei do arrependimento pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas parece fácil, porém não é. Como é que a gente descobre se... Porque às vezes está lá escrito como propaganda que você consegue cancelar em 7 dias, mas depois você não acha de jeito nenhum o lugar para você fazer esse cancelamento. Você entrou muito bem nesse assunto. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Se você se arrepende até 7 dias, você pode cancelar. A questão é que as empresas hoje estão agindo de maneira restrita. Essa empresa, no caso, teve uma plataforma de streaming que foi multada 11 milhões de reais por ter abusado dessa maneira. Porque tinham lá cláusulas abusivas e o PROCON vem em cima deles e eles, às vezes 11 milhões nem mexe no bolso deles. E como é que? Eles continuam, eles não mudam. Mas Então, ia fazer uma boa diferença no nosso, né, gente? com certeza. Então, se não atinge o bolso de quem está cometendo essas pequenas infrações, esses pequenos abusos, nós estamos diante de um sistema falho. Mas qual que é a solução? Nos tornarmos mais conhecedores sobre os assuntos. Como você mesmo disse, a questão do defesa do consumidor, eu já tive muitas experiências de quando estive em alguma loja, no próprio mercado. Quantas vezes você, olhando um produto, e embaixo do produto, um valor que não era, na verdade, aquele valor. Então, vamos supor, uma caixa de leite, e ali estava o valor de R$5. Na hora de comprar, R$7. Opa! Aliás, preste muita atenção, porque isso acontece com muita frequência em supermercados famosos. Vezes. Exato. Então, fique muito atento a isso. Vale o que está lá na gôndola. Vale o que está lá. E quantas vezes eu tive que chamar um fiscal para me acompanhar até lá. O que eu faço normalmente? Tiro foto. Tiro foto e mostro. Está aqui. Eles são obrigados a pagar a te cobrar o valor que está ali anunciado. Está ali anunciado.
Eu vou aproveitar e já vou fazer outras perguntas em relação a tudo que envolve, então, aí o consumidor, tá? Tem a lei do arrependimento e você falou que as empresas acabam, de alguma forma, buscando uma solução para camuflar isso, né? Eu já contei, mas talvez você que está assistindo não tenha ouvido. Eu já comprei uma passagem aérea e comprei errado. Então, em menos de 7 dias, eu falei, fiz besteira. Liguei para cancelar. Não, a gente obedece a norma, o acordo da ANAC. E as pessoas não sabem que o Código do Consumidor é superior a essas outras regras, né? Perfeito. Isso é muito comum. Todos vão tirar o corpo. Todos vão responder exatamente o que você está falando. Mas por quê? Porque muitos desistem. Então tá bom. Muitos desistem. E eu vou falar para vocês, eu não desisti não. Passei um dia inteiro no telefone. Não resolvi, um dia inteiro no telefone. No dia seguinte eu falei, tá bom, então Procon. Entrei com uma reclamação no Procon, resolveu na hora, o dinheiro voltou todo para minha conta, a passagem foi cancelada. Instantaneamente. E, gente, fazer uma reclamação no Procon é muito mais fácil do que a gente imagina. Aliás, um abraço para toda a turma do Procon. Entra lá no Gov, no aplicativo e pronto, tá lá, fácil, caminho fácil. Parabéns. Eles estão de parabéns. Eles estão de parabéns mesmo. E essa questão, até para voltar nesse assunto, quantas vezes você entrou numa loja, você vê o Código de Defesa do Consumidor do lado. Sempre tem, é obrigação. Se a situação começar a engrossar, você já pode até dizer, isso é uma dica nossa aqui, você pode até dizer, olha, o Código de Defesa do Consumidor me protege diante dessa situação. Se você percebe qualquer irregularidade, algum abuso, basta citar, o Código de Defesa do Consumidor me protege. Eu sou consumidor. Então, nesse caso, a gente sempre está respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Procon ajuda e muito. Basta ter paciência e reclamar. E você consegue. Muitas vezes, hoje em dia a gente está fazendo tudo pela internet, né? A gente esquece desse detalhe, mas qualquer compra feita pela internet tem esses 7 dias de desistência? Qualquer compra. Até mesmo compra de serviço? Exatamente. Estou te fazendo agora uma pergunta pensando no seguinte. Existe atualmente uma prática muito comum nos consultórios médicos e etc., que é cobrar a consulta antecipada. E às vezes a pessoa tem realmente um problema e ela não consegue ir. Ela perde esse dinheiro, vamos supor que ela tem lá os seus 7 dias, ela marcou e não conseguiu, ela liga para cancelar, ela perde esse dinheiro ou não? Ela tem o direito de reclamar esse dinheiro, porque ela não teve a consulta. E se em 7 dias ela desistir da consulta, ela tem esse pagamento de volta também? Acredito que sim. Com base no Código de Defesa do Consumidor, você pode reclamar que você tem direito a essa consulta. Então, é um direito... Reserva em restaurante. Tem alguns que, por incrível que pareça, isso acontece muito nesses que são muito requisitados. No Nordeste, os beach clubs fazem muito isso, né? Você paga antecipado para garantir o seu espaço ali. Se, porventura, a pessoa não pode ir, ligou, fez a reserva, paga antecipado que eu garanto que você... Tá, fez, deu ruim, não deu para ir. Eles são obrigados a devolver esse dinheiro ou não? Muitas vezes, esse tipo de situação, eles colocam algumas regras. Olha, adiantamento de 50%, cancelamento em 24 horas ou faltando 24 horas, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Então, essas questões, assim, porque eles vão reservar para você e vão deixar de reservar, às vezes, para outro. Mas só que a compra feita pelo telefone ou pela internet, mesmo que seja uma reserva, mesmo que não tenha contrato, mas eles têm essa regra falada de boca, não entra no Código de Defesa do Consumidor? Podem acionar. Dos 7 dias? Válido. Então você pode acionar. A questão é que as pessoas não deixam. É isso que é importante a gente lembrar, né? Que assim, mas podem. A gente tem os nossos direitos assegurados pela lei. A gente já tem tantas perdas, naturalmente a gente já perde tanta coisa na vida, né? Então, o que é direito nosso, vamos lutar pelo nosso direito. Se a gente for deixando correr frouxo, a gente vai perdendo a força como consumidor. Então, vamos fazer valer aquilo que a gente tem direito. Você disse a questão de prestação de serviço, se posso cancelar. Eu vou trazer um caso muito concreto que aconteceu comigo na semana passada. Uma cliente que contratou um serviço de home care para cuidar de cuidadores que cuidavam
da mãe dela, uma senhorinha que precisa de cuidados, né? E eles, basicamente, em 5 dias, tiveram atrasos, confusões, não prestaram, não fizeram o que foi combinado. Aí eu falei assim, deixa eu ver o contrato. Olhei o contrato, eu falei assim, olha, era um contrato, de certa forma, leonino, né? Desproporcional em relação ao contratante, mas isso também tranquilo, porque o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor vem em socorro dessas situações. E aí, o que nós fizemos? Preparei uma notificação extrajudicial, dizendo, olha, estamos cancelando dentro dos 7 dias, porque tem um pequeno detalhe nesse artigo 49, da desistência dos 7 dias. São situações que são fora do estabelecimento. Uma coisa é você comprar na loja, usou e se arrependeu, não pode, isso não pode. A regra é fora do estabelecimento. Então, um contrato feito pela internet, por ligação, qualquer coisa, isso vale o artigo 49 dos 7 dias. E essa situação do home care, particularmente, essa minha cliente contratou via internet. Então, nós cumprimos o prazo dos 7 dias do direito do arrependimento e aí cancelado. Então, é uma prestação de serviço que pode ser cancelada e conseguiu atingir esse objetivo de usufruir do direito do arrependimento. Muito bem. Olha, conversamos sobre cláusulas abusivas com o Dr. João Paulo Campos, advogado. Ele está no Instagram como Campos Advogado. Segue lá porque tem mais informações, sempre Campos Advogado, e fique de olho em todos os seus contratos. Olha, temos um piano aí ao lado. Eu sei que você toca piano, né? Fique à vontade para a gente encerrar o programa com música. Olha que honra, não é? E lembre-se, você que está em casa, hoje falamos, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o próprio Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Que Deus abençoe a todos vocês, da cabeça aos pés, ao som de música.